Grupo Marca. Vamos começar falando, claro, de política. 3 deputados estaduais foram eleitos por Joinville, o Fernando Krelling, do MDB, o Matheus Cadorim, do Novo, e o mais votado de todos, né, que foi o Sargento Lima, dobrou a votação em relação à última eleição. Isso prova, né, Sargento? Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prova que o mandato foi aprovado pela população, tudo bem? Feliz, de certo? Feliz e falar, né, o Via Direta é pé quente, né, estive aqui antes, conseguimos dobrar a votação, mas é resultado, sim, do trabalho e da proximidade com a nossa raiz aqui em Joinville. Lima, 3 deputados por Joinville. Você é um defensor ferrenho de Joinville, da participação da comunidade nas eleições, levar a gente de Joinville para que a cidade ganhe representatividade. Inclusive, tivemos apenas um deputado federal, né? Tínhamos 3, agora só o Zé Trovão, do PL. Afinal de contas, que balanço que você faz desses números aí? Ainda daqui a pouquinho a gente vai falar, claro, do governo do estado e também a presidência. Porque é momento do eleitor, né, joinvilense, reavaliar, né, a sua forma de votar. Nós tivemos, inclusive, pessoas públicas aqui com mandatos eletivos aqui dentro da cidade que pediram voto ostensivamente para pessoas de outras cidades, né? Então é momento de reflexão. Apenas um deputado federal, né, 3 estaduais. Joinville tem potencial de fazer entregas muito maiores, né, e não fez, como eu disse, porque políticos, né, aqueles políticos tradicionais aqui, trazem, né, vereadores, trazem os seus candidatos de outras cidades, os apresentam aqui dentro e levam esse voto aí para mais de 300 quilômetros de distância. Deputado estadual Sargento Lima, que vai prosseguir representando o norte do estado, teve votação expressiva em Barra do Sul, em São Francisco do Sul, quer dizer, além de uma votação brilhante em Joinville, em dezenas, centenas de cidades do estado, o senhor acabou recebendo pelo menos um voto, quer dizer, o trabalho do senhor não é só focado para o norte do estado, tem uma preocupação com Santa Catarina sempre. O trabalho do deputado estadual, ele não é regionalizado, né? Ele se estende para todo o estado de Santa Catarina. Cada lei que a gente aprova lá faz bem para Santa Catarina, não somente para uma cidade, né? As pessoas dão demasiado valor às emendas que, no meu entendimento, não deveriam nem existir, né? Mas sim que esse dinheiro fosse melhor utilizado pelo próprio governador e ele fizesse, né, projetos interessantes para cada uma da sua região e empenhasse o dinheiro das emendas nisso. Porém, ele existe, a gente tentou cobrir a maior parte dos municípios. Eu sou réu, confesso, em poder dizer que eu destinei emendas baseado no IDH, então onde realmente havia necessidade, né, o IDH mais baixo, as emendas foram entregues. Deputado, agora nós teremos o segundo turno, um mês para o segundo turno, começando por Santa Catarina. O Jorginho Melo, candidato do PL, do seu partido, teve uma votação fantástica, só em Joinville foram 150 mil votos e vai para o segundo turno agora nessa disputa pelo governo do estado com o PT, com o Décio Lima. Muito importante também para Joinville uma posição firme em relação ao tema, até porque, nesse caso, também há representação de Joinville muito forte, né? No caso do Jorginho Melo. Sim, né? Primeiro, comemorar, né? Comemorar mesmo a saída de Carlos Moisés da Silva. Eu acho que é público e notório o quanto trabalhei para que isso acontecesse. Não mereci estar na cadeira do governador. Já vai tarde, inclusive achei muito sensato da tua parte não citá-lo, mas é realmente isso que acontece. Rei posto é rei morto, né? Então agora virou parte do passado, né? E nós temos aí para frente um governador que realmente tem interesse de olhar para Santa Catarina como um torrão único e não como uma coxa de retalhos, que é o nosso governador Jorginho Melo, né? Então a gente tem essa importante missão agora no segundo turno, de entregar a vitória a ele, entregar para o presidente Bolsonaro. Quero aproveitar esse espaço aqui para lembrar todas as pessoas que fugiram da administração do PT dos seus estados de origem e vieram aqui para Santa Catarina e trouxeram seu título de eleitor. Quero lembrar isso para vocês, tá? Vocês saíram de estados que foram arrasados pela administração petista, vieram atrás de condições melhores aqui no estado de Santa Catarina, trouxeram seu título para votar no PT aqui. Isso não é justo, sabe? Então, sejam muitíssimo bem-vindos a Santa Catarina, sintam-se confortáveis mesmo no nosso meio, nós acolhemos todos vocês como irmãos, mas, por favor, aquela tragédia que o PT fez no norte do país, não tragam ela para o sul, né? A gente tem que tentar melhorar e não piorar a situação.
Ô, deputado Sargento Lima, as pesquisas, todas as pesquisas, umas 8 ou 9 pesquisas foram divulgadas a respeito da eleição para presidente, apontavam o Lula com uma diferença gigante em relação ao presidente Bolsonaro. No último sábado, o senhor participou, inclusive, da motociata do presidente aqui em Joinville, que foi absurdamente gigante a mobilização popular, né? Foi surpresa para o senhor essa proximidade entre os dois candidatos na hora que a apuração foi concluída, ou o senhor ainda tem dúvidas? Não tenho dúvidas, é isso mesmo, né? O PT, ele vem com 4 vezes o valor do orçamento do presidente Bolsonaro. O Lula vem com 4 vezes o valor do orçamento de campanha que o presidente Bolsonaro. Então, ele gasta 4 vezes mais. Outra, a esquerda não tem compromisso com a verdade, então ela pode falar o que bem entender. Né? A direita não, ela trabalha com fato, com verdade. Né? Então, essa proximidade dos números ali, para mim fica claro. De um lado, alguém que está jogando limpo numa mesa de trapaceiro, com menos fichas na mesa, e do outro lado, alguém que está trapaceando e com todas as fichas em cima da mesa. Eu tenho absoluta certeza, Enio, Deus vai ter misericórdia do nosso país e nos livrar dessa praga chamada Luiz Inácio Lula da Silva, de uma vez por todas, e nós temos que relembrar as pessoas. Quantos e quantos empresários estão dizendo que vão ensacolar a viola, que vão vender o que tem aqui e vão embora do país? Sabe? Então é importante a gente deixar isso muito claro. É uma guerra do bem contra o mal, né? É uma guerra daquele que defende a família, do outro lado é o cara que é um aborteiro, que defende a legalização de drogas, apoiador de ditaduras socialistas em todo o mundo, financiada com o nosso dinheiro, né? Isso é explícito, é claro. Chefe de uma das maiores organizações criminosas do mundo, né? E responsável pelo maior escândalo de corrupção da história da humanidade, né? Então a gente fica pensando assim, se não é um voto doloso aquele voto na esquerda mesmo. Então a gente vai reverter isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sargento Lima, o senhor é um nome natural? Não sei se o senhor vai querer falar disso agora, porque o senhor acabou de ser reeleito para ocupar exatamente o cargo que o senhor vem fazendo de deputado estadual, dobrou a votação, quer dizer que está indo fazendo um excelente trabalho. Prefeito, a direita nunca teve oportunidade de estar à frente da prefeitura de Joinville. E o senhor é praticamente um nome natural agora, com essa votação expressiva entre todos os deputados eleitos por Joinville, o senhor foi o mais votado. Não tem como não perguntar. Essa é uma possibilidade que o senhor considera? Olha, no momento agora o foco exclusivo é a reeleição do presidente Bolsonaro e a eleição do Jorginho Melo. Bem disse você que a direita nunca... houve um pequeno equívoco só na sua fala, porque eu vou te falar, foi com o voto da direita que o Novo está lá. Tá? Usaram o nosso nome, inclusive, para quem há mais tempo conhece a gente ali, o pessoal do MBL andava atrás do nosso caminhão ali, balançando as bandeirinhas deles, né? Utilizaram. Né? A gente não consegue vislumbrar agora um cenário de estar participando de uma outra eleição. Né? A eleição é uma máquina de moer carne, o cara sai dali jurando por Deus que nunca mais vai participar de outra, né? A gente leva mais ou menos 3 meses para se recuperar completamente de uma eleição. Mas eu acredito sim que daqui a 2 anos aí Deus possa abrir uma porta aí para aparecer mais alguém também de direita, conservador, de preferência bolsonarista mesmo de verdade, raiz aqui para Joinville aqui, e que a gente possa colocar um prefeito de direita aqui na nossa cidade. Deputado Sargento Lima, com uma votação absurda, dobrou a votação em relação à última eleição. Muito obrigado por ter vindo aqui no Via Direta, em primeiríssima mão. A gente fica muito feliz em contar com o senhor aqui e a gente deseja muito sucesso nesse seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. E vou me fazer presente sempre, Via Direta pé quente, né? Me ajudou da primeira vez, me ajudou da segunda vez, bem aqui, a gente tem sorte, né? Então a gente vai continuar vindo, sim, é sempre um prazer estar junto contigo, Enio. Ok, Sargento Lima, do PL, falou conosco aqui. E agora vamos prosseguir falando de política. Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Messias Bolsonaro, do PL, vão disputar o segundo turno para a presidência da República nas eleições 2022. Havia grande expectativa do PT de vencer a disputa presidencial no primeiro turno. Na entrevista coletiva, eu disse para vocês que toda eleição que eu disputo eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno. Mas nem sempre é possível. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições.
E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. Para evitar um clima de baixo astral entre os militantes, o partido decidiu manter a celebração que estava marcada para a noite deste domingo na Avenida Paulista, local tradicional de manifestações políticas em São Paulo. Do lado de Bolsonaro, houve celebração pela ida ao segundo turno. O presidente ganhou mais 4 semanas para reverter o cenário desfavorável. Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando aí 51% a 30 e poucos. Então vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira que as mudanças que porventura alguns querem, pode ser pior. Até mesmo a gente mostrando aqui, melhor a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela já estava em crise antes mesmo da Covid. Então eu entendo que é por aí o nosso trabalho por ocasião do segundo turno. A campanha foi marcada pela polarização entre Lula e Bolsonaro e fortes críticas de um contra o outro. A disputa para o governo de Santa Catarina será decidida em segundo turno, no dia 30 de outubro. O candidato Jorginho Melo, do PL, recebeu 38,61% dos votos válidos e é um dos que vão concorrer no segundo turno. O segundo candidato escolhido para a segunda volta, com 17,42% dos votos válidos, foi Décio Lima, do PT. Jorginho Melo, de 66 anos, nascido na cidade de Ibicaré, foi vereador em Erval do Oeste, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, governador interino do estado e 2 vezes deputado federal. Está no segundo ano de mandato como senador. Formado em Direito e Estudos Sociais, foi gerente e diretor do Banco do Estado de Santa Catarina. A candidata a vice é a delegada Marilisa, do PL de Joinville. Décio Neri Lima, do PT, 61 anos, nascido em Itajaí, está em seu 3º mandato como deputado federal pelo estado de Santa Catarina. É formado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí e Ciências Sociais pela Fundação de Ensino do Polo Geoeducacional do Vale do Itajaí. Foi prefeito de Blumenau, casou-se com Ana Paula Lima, com quem teve 2 filhos, e a candidata a vice é a Bia Vargas, do PSB. E agora, né? Você já deve ter ouvido que o coração do carro está na bateria. Isso porque hoje um carro precisa de energia para os vidros, travas e até mesmo nos freios. Para aguentar tudo, só mesmo a bateria de qualidade. E aqui, na Lorenzi Baterias, você encontra as baterias Moura, em 10 vezes sem juros e com entrega e instalação grátis. Lorenzi Baterias, lojas em Joinville e Jaraguá do Sul.